Você já reparou como a vida muitas vezes se perde em detalhes que não importam? Passamos horas defendendo opiniões que não mudam nada, colecionando distrações, adiando decisões, como se houvesse um depois garantido. Agora imagine acordar todos os dias com a certeza de que é dono dos seus pensamentos, emoções e ações, intocável pelo caos externo e imune às opiniões alheias. Visualize um dia em que cada escolha esteja alinhada aos seus valores, onde você responde com clareza e propósito, e não por impulso. Pode parecer distante, mas os estoicos mostraram que é possível, mesmo nas tempestades mais adversas. Eles entenderam que a ordem começa dentro e que o caos se constrói pouco a pouco, quando ignoramos o que precisa ser feito. É como deixar a casa da alma aberta na tempestade. A bagunça entra, e quando percebemos, estamos vivendo no meio dela. O estoicismo não é um livro empoeirado, é um mapa. Uma ferramenta para retirar o que não serve e recolocar sua vida no lugar certo. Sem mágica, com disciplina diária. Um caminho que molda caráter e fortalece o espírito. Hoje quero compartilhar 15 lições estoicas que podem devolver o controle, a calma e a direção que você busca. Mas antes, quero te convidar a um compromisso silencioso e poderoso. Escreva nos comentários. Hoje começo a alinhar minha vida de dentro para fora. Ao fazer isso, você não está apenas participando de um vídeo. Está declarando para si mesmo que este é o ponto de virada. Vamos começar. Lição 1. Perceba o caos que existe na sua vida. Às vezes, mesmo quando tudo parece no lugar, você sente que algo não flui. O caos raramente chega como uma tempestade que rasga os céus. Ele se infiltra como o pó mais fino, quase invisível, que se acumula lentamente nos cantos esquecidos. No começo você não nota. Depois percebe que o ar está mais pesado, que o espaço parece menor, que a luz não entra com a mesma força. E quando finalmente se dá conta, percebe que não é só a casa que está empoeirada, é você. O desordem não é apenas aquilo que se vê. Muitas vezes ele é silencioso e profundo, escondido na forma como você conduz seus dias. Ele está na pilha de papéis que nunca é resolvida, no guarda-roupa abarrotado de peças que você não usa, na gaveta que só fecha se você empurrar com força, mas também está nas decisões adiadas, nas conversas que você foge, nas promessas que faz a si mesmo e não cumpre. Ele habita tanto o ambiente ao seu redor quanto a arquitetura invisível da sua mente. Há um desordem que se manifesta como peso, aquele que você sente logo ao abrir os olhos. É o acúmulo de pequenos nadas que juntos viram um muro. Tarefas inacabadas, compromissos que não deveriam existir, dívidas emocionais que você nunca cobrou ou pagou. É estar sempre apagando incêndios, mas nunca encontrando tempo para construir algo novo. Reconhecer esse desordem é mais do que um ato de organização. É um gesto de coragem. É dizer, eu vejo o que está me sufocando, porque não se pode mudar o que não se enxerga. Essa tomada de consciência é o primeiro passo para qualquer transformação real. Para enxergar com clareza, é preciso investigar. Olhe para as áreas que mais te drenam. Talvez seja o espaço físico. Aquele cômodo que você evita entrar porque dá trabalho arrumar. Talvez seja a sua vida financeira, sempre no fio da navalha, sempre à beira do próximo problema. Talvez sejam suas relações, onde você gasta mais energia justificando-se do que vivendo. Ou talvez seja a forma como administra o seu tempo, sempre fragmentado, sempre tomado por urgências que não são suas. Identificar os focos de desordem exige honestidade. Pergunte-se, onde eu perco a minha energia de forma recorrente? Quais situações ou pessoas me deixam exausto sem que eu perceba? Que hábitos eu cultivo que me prendem a este estado? Porque na maioria das vezes o desordem não nasce de grandes decisões erradas, mas de pequenas escolhas repetidas até se tornarem invisíveis. O celular que você pega assim que acorda, as tarefas que empurra para o fim do dia, a gaveta que fecha às pressas, dizendo a si mesmo que vai organizar quando tiver tempo. Pequenas concessões assim formam correntes silenciosas, fáceis de ignorar até que se tornem impossíveis de quebrar. E não se engane. O ambiente em que você vive é um reflexo direto do que acontece dentro de você. E, ao mesmo tempo, um molde para o que você se torna. Lugares saturados de objetos, barulho e estímulos visuais sobrecarregam a mente. Pessoas que vivem reclamando ou provocando conflitos envenenam silenciosamente o seu ânimo.
Assim como uma planta precisa de um solo fértil para crescer, você precisa de um entorno que nutra sua energia, não que a roube. Mudar isso não é apenas uma questão estética ou funcional. É um trabalho de lapidação interna. Significa quebrar o hábito de acumular o que não serve, de manter por perto o que te prende, de tolerar padrões que, dia após dia, corroem sua força. Reconhecer o desordem é também reconhecer que, de alguma forma, você se acostumou a ele. E é aqui que entra a decisão mais difícil: abandonar a familiaridade do que sufoca para criar espaço para o que fortalece. Essa troca não é simples, porque exige renúncia. Renunciar ao excesso, ao conforto da rotina previsível, à falsa sensação de segurança que o caos conhecido traz. E essa transformação nunca acontece de forma explosiva. Ela começa pequena, com a coragem de abrir uma gaveta e lidar com o que está lá dentro, com a firmeza de dizer não a um convite que não acrescenta nada, com o silêncio que você impõe ao desligar notificações e por alguns minutos se reconectar consigo mesmo. Cada pequeno gesto é uma rachadura no muro que o desordem construiu ao seu redor. E com o tempo, essa rachadura vira passagem. É por ela que entra a luz que ilumina a clareza e a paz que você tanto procura. O desordem é feito de decisões pequenas e descuidadas, acumuladas no tempo. A ordem também. A diferença está em quais delas você vai repetir a partir de hoje. Lição 2. Defina o que é mais importante. Viver sem prioridades é como lançar-se ao mar sem saber para onde remar, sem mapa e sem bússola. Qualquer corrente te leva, qualquer vento te desvia do caminho. Você pode gastar anos remando com força, apenas para perceber que está girando em círculos, mas sem ter realmente avançado. O mundo em que vivemos não é neutro. Ele disputa sua atenção todos os segundos. As notificações piscam, as mensagens chegam, as demandas externas se multiplicam como se cada uma fosse urgente. Se você não definir o que é realmente importante, vai acabar vivendo no ritmo dos outros, não no seu. O primeiro passo é encarar uma verdade simples, mas difícil. Nem tudo pode ocupar o primeiro lugar. Você precisa decidir quais áreas, se fortalecidas, terão o maior impacto no seu bem-estar e na sua felicidade. Pode ser sua saúde, seus relacionamentos, seu crescimento pessoal ou sua estabilidade financeira. A escolha é sua, e ela precisa ser consciente. Depois de decidir o que é essencial, vem a habilidade mais rara: diferenciar o urgente do importante. O urgente grita, o importante sussurra. Um e-mail, uma ligação, uma demanda de última hora parecem exigir resposta imediata, mas quase nunca mudam o rumo da sua vida. Já uma conversa profunda com alguém que você ama, meia hora de exercício, ou o planejamento de um projeto pessoal não pedem atenção com a mesma força. Mas são eles que constroem o seu futuro. Sem limites claros, o urgente dos outros devora o importante para você. É por isso que definir prioridades também significa eliminar compromissos que não agregam valor. Muitos carregam agendas abarrotadas de tarefas que aceitaram por inércia, medo de dizer não ou vontade de agradar a todos. Só que cada compromisso desalinhado com o essencial é um ladrão de tempo e de energia. Olhe para a sua rotina e pergunte: isto me aproxima da vida que quero ou me afasta dela? Se não soma, está subtraindo. E seu papel é proteger o que importa, não com egoísmo, mas com consciência de que cada sim para o irrelevante é um não para o essencial. Mas saber o que é importante não basta. É preciso viver em coerência com isso. Se sua meta é ter mais saúde, mas você pula exercícios e negligencia sua alimentação, há uma contradição. Se deseja relações mais profundas, mas prioriza sempre o trabalho, está deixando suas ações falarem mais alto que seus valores, e numa língua contrária ao que você diz querer. A coerência é construída na disciplina diária. É ela que te obriga a dizer não a oportunidades que brilham, mas não se encaixam no seu rumo. É ela que te lembra que não é possível estar em todos os lugares nem agradar a todos, e que está tudo bem decepcionar alguém, se isso significa não se decepcionar consigo mesmo. Definir prioridades é também um ato de libertação. Quando você sabe o que importa, para de se culpar por não estar em tudo. Aceita que o tempo e a energia são limitados e começa a investi-los no que realmente faz sentido. A paz que nasce dessa clareza não pode ser comprada nem improvisada. Ela é construída, escolha após escolha, até que se torne parte de quem você é. Você não precisa ter tudo resolvido para começar.
Basta um filtro simples, aplicado antes de qualquer decisão. Isto me aproxima ou me afasta da vida que quero. Se cada ação passar por esse crivo, aos poucos, sua vida se reorganiza, o ruído se dissipa e sua energia se multiplica para o que realmente merece. Não permita que sua agenda fique cheia enquanto a sua vida permanece vazia. Decida o que vale a pena e viva de acordo com isso. Lição 3. Arrume e cuide do seu ambiente. O lugar onde você vive e trabalha é mais do que paredes e móveis. Ele é um espelho silencioso do que acontece dentro de você. Um ambiente saturado, desordenado ou repleto de objetos sem função cria um ruído constante, quase invisível, que esgota a sua energia sem que você perceba. Por isso, organizar o seu espaço não é apenas uma questão estética, mas uma decisão estratégica para ganhar clareza mental, produtividade e bem-estar emocional. Tudo começa com a libertação do excesso. Ao longo da vida, acumulamos objetos que, no momento da compra ou do recebimento, pareciam indispensáveis. Mas com o tempo tornam-se apenas peso morto. Roupas que não usa há anos, papéis que nunca mais vai ler, utensílios quebrados ou guardados por precaução. Esses itens ocupam não apenas espaço físico, mas também espaço mental. A regra é simples. Se não usa e não precisa, não mantenha. Guardar por via das dúvidas é perpetuar o atraso da ordem. Depois de eliminar o que não serve, pense no que permanece. A meta não é viver num cenário estéril, sem personalidade, mas fazer com que cada elemento tenha um propósito claro e um lugar definido. Quando o ambiente respira, você também respira melhor. Um escritório limpo convida à concentração. Uma cozinha organizada facilita escolhas mais saudáveis. Um quarto harmonioso incentiva o descanso profundo. Pergunte a si mesmo: como quero me sentir neste espaço? E organize-o para sustentar essa sensação. Muitas vezes, o desordem não surge da quantidade de objetos, mas da ausência de um local certo para guardá-los. Estabelecer um endereço para cada coisa transforma o ato de manter o espaço arrumado em algo quase automático. Crie áreas específicas para documentos, utensílios, objetos pessoais e ferramentas de uso frequente. Use caixas, gavetas ou prateleiras dedicadas. Assim, ao terminar de usar algo, devolvê-lo ao seu lugar deixa de ser um esforço e passa a ser um reflexo natural. E lembre-se, ordem não é um evento, é um processo. Não espere o caos se acumular até virar um projeto desgastante. Estabeleça pequenas rotinas diárias de organização. Dedicar apenas 5 minutos, antes de dormir, para recolocar cada item em seu lugar, pode manter o equilíbrio sem esforço. Ao sair de um cômodo, deixe-o pronto para o próximo uso. São gestos mínimos que, somados, criam um padrão duradouro. Organizar o espaço físico é também um ato de autocuidado. Cada superfície limpa e cada objeto no lugar lembram que você tem o poder de decidir como quer viver. Não se trata de perfeição, mas de criar um ambiente que apoie e não sabote os seus objetivos. Quando o espaço está em harmonia, a mente percebe e responde com mais foco, energia e motivação. Subestimar esse impacto é subestimar o próprio poder de mudança. Às vezes, transformar um único canto, uma mesa, uma estante, uma gaveta, já acende uma faísca. Essa pequena vitória visual e tátil envia uma mensagem para o seu cérebro. Eu posso criar ordem. E a partir daí, o impulso se expande para outras áreas da vida. Seu espaço é um reflexo do seu interior, e moldá-lo é uma forma de moldar a si mesmo. Um ambiente em ordem não garante que todos os problemas desaparecerão, mas garante que você terá mais clareza, menos distrações e mais energia para enfrentá-los. Quando você remove o que sufoca, abre espaço para o que inspira, e é nesse espaço que a vida de fato floresce. Lição 4. Use seu tempo de forma consciente. O tempo é o recurso mais precioso que você possui, e paradoxalmente o mais fácil de deixar escapar. Ele não pode ser armazenado, não pode ser multiplicado e quando se vai, não retorna. A forma como você o usa revela, com mais clareza que qualquer discurso, o que realmente importa para você. Por isso, gerenciá-lo com intenção não significa preenchê-lo com tarefas sem respiro, mas direcioná-lo de forma consciente para aquilo que sustenta seus objetivos e valores. Quando você não decide como investir suas horas, alguém ou algo decide por você. As urgências alheias, as distrações disfarçadas de pequenos intervalos e os hábitos automáticos que parecem inofensivos, mas que somados devoram dias inteiros.
assumem o comando. É assim que a vida se esvai, não em grandes desperdícios, mas em migalhas diárias de tempo mal aproveitado. O primeiro passo é criar um plano diário realista, não uma lista interminável que já nasce carregada de ansiedade, mas um conjunto de ações escolhidas com critério. Priorize de 3 a 5 tarefas essenciais por dia, aquelas que realmente movem a agulha na direção do que você quer construir. Organize-as numa sequência lógica que reduza improvisos e evite que você se perca na tirania do urgente. Ao definir suas tarefas, estabeleça blocos claros de tempo para cada uma. O tempo limitado estimula o foco. Se você decide que tem 1 hora para concluir um relatório, sua mente se ajusta para cumpri-lo dentro desse intervalo. Trabalhar sem um limite definido abre espaço para distrações, dispersa energia e prolonga tarefas além do necessário. Técnicas como o Pomodoro, alternando períodos de trabalho intenso com pequenas pausas, podem ajudar a manter a atenção viva. Outro ponto crucial: proteja-se da multitarefa. Fazer várias coisas ao mesmo tempo é um mito de produtividade. Cada vez que alterna entre tarefas, seu cérebro perde minutos valiosos para se reconectar ao que estava fazendo. Essa constante quebra de concentração é um dos maiores ladrões de tempo. Feche notificações que não sejam urgentes, defina horários específicos para responder mensagens e crie, sempre que possível, um ambiente livre de interrupções quando estiver lidando com o que é realmente importante. Gerenciar o tempo com intenção não é apenas trabalhar mais e melhor. É também reservar espaço para o descanso. Pausas estratégicas não são luxo, são combustível. O desempenho sustentável nasce do equilíbrio entre ação e recuperação. Planeje momentos para alongar-se, caminhar, respirar fundo ou simplesmente desconectar-se. Não espere sobrar tempo para descansar. Agende o descanso como qualquer compromisso vital. Lembre-se, se algo é importante para você, mas não recebe seu tempo, na prática não é importante. A coerência entre o que você desvalorizar e a forma como estrutura sua agenda é um dos pilares da integridade pessoal. Ao assumir o controle do seu tempo, você assume o controle da sua vida. Não se trata de fazer mais, mas de fazer o que conta e de terminar o dia com a sensação de que cada hora foi um tijolo colocado na construção da vida que você deseja. A vida é curta demais para ser vivida em piloto automático. Escolha com atenção onde colocar seu tempo e verá que, com o passar dos dias, não é apenas a sua agenda que muda, é você. Lição 5. Reforce sua autodisciplina. Entre o que você deseja e o que realmente alcança existe um terreno estreito, pavimentado não pela motivação, mas pela disciplina. É nele que muitos desistem. A inspiração inicial pode acender a chama, mas sem disciplina, o fogo se apaga antes de aquecer qualquer conquista. Autodisciplina não é aprisionar-se em regras inflexíveis nem sufocar sua espontaneidade. É a habilidade de se manter fiel ao que decidiu fazer, mesmo quando a vontade vacila e o entusiasmo desaparece. É continuar caminhando quando o cenário deixa de ser inspirador e a estrada parece longa demais. A força de vontade pode acender o início de um caminho, mas é a disciplina que mantém o passo constante até o destino. Ela transforma esforço pontual em resultado duradouro. E, ao contrário do que muitos pensam, não nasce de gestos grandiosos, mas da soma de ações pequenas e consistentes. Se quer melhorar sua saúde, comece com 10 minutos de exercício por dia. Se deseja ler mais, comprometa-se com poucas páginas diárias. O valor não está na intensidade inicial, mas na constância até que o hábito se torne natural, parte invisível da sua rotina. Outro pilar é honrar compromissos consigo mesmo. Somos rápidos em cumprir o que prometemos aos outros, mas frequentemente nos permitimos falhar nas promessas internas. Cada vez que você rompe um acordo com si mesmo, envia ao seu inconsciente a mensagem de que a sua palavra para você vale menos. Inverter isso muda tudo. Trate suas decisões pessoais com a mesma seriedade com que trata obrigações externas. Levantar-se na hora que decidiu, manter a rotina que estabeleceu, dedicar-se ao projeto que escolheu, mesmo quando ninguém está observando. A autodisciplina também exige aprender a dizer não. Não apenas às tentações óbvias, mas às distrações sutis que se apresentam como oportunidades. Dizer sim a tudo, seja por medo de desagradar ou evitar conflitos,
frequentemente significa dizer não às suas prioridades. Isso não é egoísmo, é respeito próprio. Cada não colocado no lugar certo é um sim ao seu propósito. E há um teste inevitável: a constância nos dias difíceis. É simples manter o ritmo quando se está descansado, inspirado e motivado. O desafio real surge quando o cansaço pesa, a motivação desaparece e as desculpas parecem razoáveis. É nesses dias que mesmo o esforço mínimo, 10% do que você planejou, é mais valioso do que qualquer desempenho perfeito em um dia ideal. Ele mantém viva a inércia que impede você de parar. A disciplina não é um talento reservado a poucos. É um músculo que todos podem treinar. Cada vez que você mantém o foco, cumpre uma meta ou resiste a uma distração, está fortalecendo esse músculo invisível. Com o tempo, o que antes parecia um sacrifício passa a ser algo natural, e a sua própria identidade se alinha à de alguém confiável, consistente e determinado. Pergunte-se: quem quero ser daqui a um ano? E comece a agir como essa pessoa hoje. O tempo vai passar de qualquer forma. A diferença estará no que você fez com ele. A disciplina não apenas aproxima você dos seus objetivos, mas constrói uma base sólida de orgulho e autoconfiança. Faça dela sua aliada e descobrirá que quase nada é inalcançável. O segredo não é esperar o momento perfeito, mas criá-lo. E uma vez iniciado o movimento, não parar. Lição 6. Cuide melhor do seu corpo. Seu corpo é a casa onde você viverá por toda a vida. Não importa quantos sonhos você tenha ou quanta clareza mental conquiste. Se essa estrutura desmoronar, todo o resto fica comprometido. Cuidar da saúde física não é um ato de vaidade ou luxo. É um fundamento. É como manter firme a base de um edifício. Invisível para quem passa, mas absolutamente vital para sustentar cada andar acima. Melhorar a saúde física começa com uma verdade simples. Não existe equilíbrio emocional nem clareza mental sem um corpo funcional. Alimentação, movimento e descanso formam o tripé que mantém essa estrutura de pé. Não é sobre buscar padrões estéticos ou comparações, mas sobre oferecer ao seu corpo as condições ideais para funcionar, se recuperar e resistir ao tempo. A alimentação é o combustível que determina como você atravessa o dia. Comer por impulso, sempre guiado pelo sabor mais imediato ou pela pressa, é como colocar combustível adulterado em um motor delicado. Ele até funciona, mas perde desempenho, desgasta-se mais rápido e cedo ou tarde quebra. Priorize alimentos que nutrem e sustentam. Vegetais, proteínas de qualidade, gorduras boas, água em abundância. Comer com consciência não é sobre restrição punitiva. É sobre dar ao corpo aquilo que o fortalece. O movimento é a linguagem pela qual o corpo se mantém vivo. O sedentarismo é uma forma silenciosa de abandono. Não é necessário começar com treinos extenuantes. Basta movimentar-se de forma consistente, caminhar, alongar, praticar exercícios de força ou de resistência. Qualquer forma de atividade regular envia ao seu corpo a mensagem de que ele é usado, útil e necessário. E um corpo que se sente necessário responde com vitalidade. O descanso, por sua vez, é o reparador invisível que costura os estragos do dia. Dormir mal, ignorar pausas e viver em constante estado de alerta é como exigir que uma máquina funcione sem jamais desligá-la. O rendimento cai, os erros aumentam e o desgaste se acumula até se tornar irreversível. Respeitar o sono em momentos de pausa é investir diretamente na sua longevidade e clareza mental. Cuidar da saúde física também significa aprender a ouvir o corpo. Ele fala por meio de sinais. Fadiga constante, dores recorrentes, alterações de humor. Ignorar esses avisos é como tapar os ouvidos enquanto um alarme dispara. Pequenas correções diárias, alongar-se, hidratar-se, respirar profundamente, evitar excessos, criam um efeito acumulativo que, com o tempo, transforma não apenas a aparência, mas a disposição e a resiliência. E lembre-se, não existe corpo perfeito, existe corpo funcional e presente. Um corpo que responde quando você precisa dele, que sustenta sua mente nas horas de desafio e que não limita, mas expande suas possibilidades. Melhorar a saúde física não é um objetivo isolado, é um compromisso com a vida inteira. Quando você cuida dessa casa que é sua única morada, tudo o que constrói nela, ideias, projetos, relacionamentos, encontra um alicerce sólido.
E assim, cada passo, cada respiração e cada dia tornam-se não apenas mais leves, mas também mais seus. Lição 7. Proteja e fortaleça sua mente. A mente é o centro de comando de toda a sua vida. É nela que nascem suas decisões, a interpretação que você dá ao que acontece e a forma como reage a cada experiência. Se ela está fragilizada, qualquer vento se transforma em tempestade. Se está forte, até a maior das tempestades se torna navegável. Proteger e fortalecer a mente não é um luxo intelectual, mas um ato de sobrevivência e de construção de poder interior. O primeiro passo para proteger a mente é vigiar o que você permite entrar. Assim como não deixaria lixo acumulando-se na porta da sua casa, não permita que conteúdos tóxicos, conversas vazias e informações distorcidas se instalem no seu espaço mental. O que você consome, notícias, redes sociais, entretenimento, música, livros, molda, consciente ou inconscientemente, sua visão de mundo e o tom das suas emoções. Cada informação recebida é como uma semente lançada no solo da mente. Algumas florescem em clareza e lucidez. Outras, se forem nocivas, se enraizam como ervas daninhas. Pergunte-se constantemente: isso alimenta minha clareza ou apenas me distrai? Isso expande minha perspectiva ou reforça meus medos? Mas proteger não basta, é preciso fortalecer. E fortalecimento mental exige exposição intencional a desafios. Assim como músculos se desenvolvem quando enfrentam resistência, a mente cresce quando é provocada a pensar, resolver problemas e enfrentar desconfortos. Ler obras que exigem reflexão, aprender novas habilidades, mergulhar em temas que saem da sua zona de conforto, lidar com pessoas que pensam diferente de você, encarar decisões difíceis. Tudo isso é treino. Não para se tornar inflexível, mas para adquirir elasticidade mental e resistência emocional. Cuidar da saúde mental também passa pela forma como você conversa consigo mesmo. O diálogo interno é uma força silenciosa que molda sua confiança. Palavras de crítica exagerada corroem a motivação, enquanto a autocompaixão, combinada com exigência lúcida, constrói consistência. A mente é como um jardim. Se você não plantar intencionalmente, as ervas daninhas, insegurança, pessimismo, medo, crescem sozinhas e rapidamente sufocam o que há de mais saudável. Outro pilar essencial é criar espaços para o silêncio e a introspecção. Vivemos em um mundo saturado de estímulos, notificações, informações, opiniões, imagens, sons. Quando não damos pausas à mente, ela se torna como um lago constantemente agitado, incapaz de refletir a própria superfície. Momentos de meditação, contemplação ou simples quietude funcionam como águas que se acalmam, permitindo que a clareza emerja naturalmente. É no silêncio que as ideias amadurecem, as emoções se estabilizam e você se reconecta com o que realmente importa. Proteger e fortalecer a mente é um compromisso diário. É escolher com cuidado o que entra, enfrentar desafios que expandem suas capacidades, cultivar um diálogo interno construtivo e criar momentos de descanso mental. Uma mente treinada e protegida não é uma fortaleza impenetrável, mas um espaço sólido e consciente, capaz de receber o que é útil e filtrar o que ameaça a sua integridade. Quando sua mente está sólida, o caos externo perde o poder de ditar seu rumo. Você deixa de ser refém das circunstâncias e se torna o comandante do próprio barco. E nesse estado, não apenas sobrevive às tempestades, você as atravessa com a certeza de que o leme está firme nas suas mãos e que nenhum vento é forte o suficiente para desviá-lo do seu destino. Lição 8. Cultive relacionamentos saudáveis. Nenhuma vida está verdadeiramente em ordem se os vínculos que a sustentam estão frágeis, desgastados ou intoxicados. Podemos acumular conquistas, organizar o tempo, cuidar do corpo e da mente. Mas se as pessoas mais próximas drenam nossa energia ou alimentam insegurança, a paz interna se torna frágil como vidro fino. Os relacionamentos são como o clima emocional no qual vivemos. Quando são saudáveis, criam um ambiente fértil para o crescimento. Quando são nocivos, transformam o cotidiano em um terreno árido, onde até o mais disciplinado dos espíritos começa a secar. Cultivar relações saudáveis não é apenas estar cercado de gente boa, mas nutrir laços que se baseiam em respeito, reciprocidade e presença real. O respeito vai além de evitar ofensas. Significa enxergar o outro como alguém com necessidades, limites e valores legítimos,
mesmo quando diferentes dos seus. Essa aceitação cria um solo seguro onde a confiança pode enraizar e crescer. A presença verdadeira é outro pilar. Estar ao lado fisicamente não é o mesmo que estar presente. É ouvir sem pressa, sem interromper, sem dividir a atenção com uma tela ou pensamento distante. Pequenos gestos de atenção plena, repetidos, constroem mais intimidade do que qualquer grande declaração isolada. Presença é oferecer tempo e energia como quem oferece algo precioso, porque de fato é. Nenhum relacionamento sobrevive apenas de momentos bons. Por isso, comunicação clara e corajosa é indispensável. Falar sobre o que incomoda, expressar necessidades e estabelecer limites não cria distanciamento. Ao contrário, evita que pequenos atritos se transformem em muralhas de ressentimento. A honestidade pode gerar desconforto no momento, mas constrói solidez a longo prazo. Já o silêncio por medo de desagradar é um veneno que se acumula. A reciprocidade mantém o equilíbrio. Relações unilaterais em que só um lado investe energia, tempo ou compreensão, inevitavelmente criam frustração e desgaste. O fluxo natural de um vínculo saudável é dinâmico. Em alguns períodos você dá mais, em outros recebe mais, mas no balanço geral a troca justa. Isso vale para apoio emocional, mas também para esforço e respeito aos limites de cada um. Parte de cultivar relações saudáveis é saber encerrar as que não podem ser salvas. Não é um ato de frieza, e sim de respeito próprio. Se a presença de alguém constantemente compromete sua paz, mina sua autoestima ou exige que você traia seus próprios valores, afastar-se pode ser a decisão mais responsável, para você e muitas vezes até para o outro. Também é preciso olhar para dentro. Você é para os outros o tipo de presença que deseja receber. Relações saudáveis não são apenas encontradas, são construídas. Elas exigem que você também seja honesto, presente, respeitoso e disposto a ajustar-se. Escolher com quem compartilhar seu tempo, sua energia e seus pensamentos é decidir que tipo de vida quer construir. Relações nutritivas são um círculo de proteção e impulso. Protegem nos momentos de crise e impulsionam nos momentos de crescimento. Não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Um único vínculo verdadeiro pode sustentar mais do que dezenas superficiais. Ao investir nos relacionamentos certos e proteger-se dos errados, você transforma não só sua vida social, mas sua própria estrutura emocional. Porque, no fim, viver bem não é apenas estar em paz consigo mesmo. É também estar em paz com quem caminha ao seu lado. Lição 9. Afaste o que consome sua energia. A energia é a força silenciosa que sustenta cada escolha que você faz, cada palavra que você pronuncia e cada passo que você dá. É um recurso finito, tão precioso quanto o tempo, e assim como ele, uma vez desperdiçado, não pode ser recuperado. A diferença é que o tempo passa no mesmo ritmo para todos, mas a sua energia varia conforme aquilo e aqueles a quem você se expõe. É por isso que aprender a afastar o que drena não é um ato de frieza, mas de inteligência e autopreservação. O desgaste raramente chega em forma de um golpe único e devastador. Ele é, na maioria das vezes, um vazamento constante e quase imperceptível. Está na conversa que sempre termina em críticas ou lamúrias, na obrigação assumida apenas para evitar desconforto, no hábito aparentemente inofensivo de checar notificações a cada 5 minutos, no ambiente caótico, cheio de ruídos e distrações, que exige de você um esforço extra apenas para manter o foco. Tudo isso somado age como um peso invisível, tornando cada tarefa mais cansativa do que deveria ser. O primeiro passo é identificar, com total honestidade, onde estão esses vazamentos. Pergunte-se: quais situações, pessoas ou rotinas me deixam mais exausto do que eu estava antes? Não é sobre culpar, mas sobre reconhecer padrões. Há relações que funcionam como buracos negros emocionais, absorvendo sua atenção e seu humor sem oferecer nada em troca. Há hábitos que parecem relaxar, mas que na verdade deixam você mais disperso e ansioso. Até mesmo a alimentação e o sono desempenham um papel fundamental nesse equilíbrio. Escolhas ruins em um deles se refletem em todos os outros aspectos da sua vida. Afastar o que consome sua energia requer coragem para dizer não. E muitas vezes, esse não será para pessoas ou compromissos que fazem parte da sua rotina há anos. É recusar-se a entrar em conversas que não levam a lugar algum.
É declinar convites que, no fundo, você sabe que não quer aceitar. É limitar o tempo gasto com informações tóxicas, filtrando o que realmente importa. E, acima de tudo, é compreender que cada sim que você dá ao que drena sua energia é um não silencioso ao que poderia fortalecê-la. Isso também significa cuidar dos ambientes nos quais você passa a maior parte do tempo. Espaços físicos afetam diretamente seu estado mental. Um lugar desorganizado, saturado de objetos inúteis ou invadido por barulhos constantes, exige que seu cérebro trabalhe em modo de alerta, roubando energia que poderia ser usada para criar, resolver problemas ou simplesmente desfrutar o momento. Criar ambientes limpos, organizados e visualmente agradáveis é mais do que estética. É uma estratégia de conservação mental. Mas afastar o que drena não é evitar todo o desconforto. Crescimento verdadeiro exige esforço e, às vezes, até desgaste momentâneo. A diferença está em discernir o que é esforço produtivo, aquele que, mesmo cansando, deixa um senso de conquista, e o que é desgaste estéril, que só rouba sem devolver nada. Um treino físico intenso pode exigir muito de você, mas no final aumenta sua disposição. Uma discussão construtiva pode ser desgastante, mas traz clareza. Já interações negativas repetitivas, tarefas inúteis e ambientes tóxicos apenas corroem sua vitalidade. Com prática e atenção, você começa a perceber que a gestão da sua energia é, na verdade, gestão da sua vida. Ao filtrar o que entra, o que fica e o que sai do seu campo diário, você começa a criar um espaço onde a maior parte do seu esforço é direcionada ao que constrói, não ao que destrói. E isso não apenas aumenta sua produtividade, mas também sua paz. Porque, no fim, proteger sua energia não é se isolar, é escolher de forma consciente onde investir a força que move a sua vida. É entender que algumas portas precisam ser fechadas para que outras, muito mais valiosas, possam se abrir. E quando você aprende essa arte, descobre que afastar não é perder, é preservar. Número 10. Desenvolva uma visão de futuro. Viver sem uma visão de futuro é como navegar em mar aberto sem bússola. O vento pode até ser favorável em alguns momentos, mas qualquer corrente pode arrastá-lo para longe de onde deveria estar. Você até se movimenta, mas no fundo, está à deriva. Ter uma visão não é apenas nutrir sonhos vagos sobre o que gostaria que acontecesse. É criar, com clareza e intenção, um mapa que mostre para onde quer ir, que passos precisa dar e como vai mantê-los, mesmo diante das inevitáveis tempestades. O primeiro passo para construir essa visão é definir metas claras para diferentes horizontes de tempo. As de curto prazo são pequenas vitórias que você pode alcançar em semanas ou meses e que funcionam como combustível para seguir em frente. As de médio prazo exigem mais planejamento e esforço contínuo, criando a ponte entre onde você está e onde quer estar. Já as de longo prazo são o farol no horizonte, algo que talvez leve anos para conquistar, mas que dá sentido às suas escolhas diárias. Sem esse farol, é fácil gastar energia em coisas que não o aproximam de lugar nenhum. Mas estabelecer metas não é suficiente. É preciso visualizar o destino com riqueza de detalhes. Feche os olhos e imagine com nitidez como é a vida que você deseja. Onde mora, como é o seu lar, que trabalho realiza, como começa e termina o seu dia, com quem compartilha momentos importantes, que emoções preenchem sua rotina. Essa prática não é um exercício fútil de imaginação. É uma técnica poderosa de alinhamento interno. Quando sua mente vê algo com clareza, suas ações começam a se organizar de forma quase natural para tornar aquilo real. Com essa visão formada, crie um plano de ação sólido. Divida cada meta em etapas concretas, atribua prazos realistas e determine quais recursos e habilidades serão necessários em cada fase. Por exemplo, se seu objetivo for mudar de carreira, seu plano pode incluir cursos de capacitação, atualização do currículo, construção de um portfólio, ampliação da rede de contatos e envio de candidaturas dentro de um calendário específico. Esse detalhamento reduz a ansiedade e combate a procrastinação, pois transforma um objetivo grande e intimidador em uma série de tarefas manejáveis. Porém, desenvolver uma visão não significa se prender a um caminho fixo e inflexível. A vida muda e você também. O que fazia sentido há 2 anos pode não ter mais importância hoje. E está tudo bem. Avalie seu progresso periodicamente, ajuste a rota
e esteja disposto a reescrever partes do seu mapa quando necessário. A visão de futuro deve ser um guia vivo, não uma prisão. Outro elemento essencial é a resiliência. Haverá períodos em que o avanço será lento, momentos em que obstáculos surgirão sem aviso, dias em que a desmotivação tentará desviá-lo. Nessas horas, sua visão será a âncora e o farol. A âncora que o mantém firme e o farol que aponta a direção, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Talvez o aspecto mais transformador de ter uma visão clara seja a capacidade de filtrar decisões com mais facilidade. Quando surgir uma oportunidade ou convite, você pode perguntar: isso me aproxima ou me afasta da vida que quero viver? Essa simples pergunta, feita de forma honesta, tem o poder de eliminar distrações, cortar excessos e impedir que você desperdice anos em caminhos que não levam a lugar nenhum. Desenvolver uma visão de futuro é um processo contínuo. Não é algo que você define uma vez e depois esquece. É como cuidar de um jardim. Exige atenção, ajustes e cultivo constante. Quanto mais clara e atualizada for essa visão, mais fácil será alinhar suas ações diárias com o futuro que deseja. O futuro não acontece por acaso, ele é construído, e cada escolha feita hoje é um tijolo nesse alicerce. Por isso, não espere por um momento ideal para começar. Escolha o horizonte, trace seu mapa e dê o primeiro passo. Lição 11. Cultive o silêncio como força. Vivemos numa era em que o barulho não é apenas externo. Ele habita dentro de nós. Há o som das ruas, das máquinas, das conversas, das notificações. Mas há também um ruído invisível, constante, que ecoa na mente. Pensamentos fragmentados, preocupações que se repetem, imagens que se sobrepõem sem descanso. É como carregar um rádio ligado 24 horas por dia, com estações diferentes tocando ao mesmo tempo. Isso nos mantém ocupados, mas esgota a alma. No meio desse excesso, esquecemos que o silêncio não é vazio, é presença. Para os antigos, ele não representava a ausência de som, mas um estado de consciência clara, onde o pensamento podia se ordenar e a percepção afiar-se. O silêncio era visto como um jardim interno que, protegido do tumulto, florescia com ideias e decisões mais lúcidas. Cultivar o silêncio é, antes de tudo, um ato de resistência contra a dispersão. É criar uma clareira no meio da floresta de estímulos diários, um território inviolável que você leva para qualquer lugar, mesmo quando o mundo ao redor insiste em acelerar. Esse espaço interno não surge por acaso. Ele é construído com escolha e disciplina. O primeiro passo é simples, mas exige decisão. Reaprender a estar consigo mesmo sem preencher cada instante com estímulo. Caminhar sem fones de ouvido, sentar-se numa praça sem rolar o celular, tomar um café e apenas observar o vapor subindo da xícara. Esses momentos parecem pequenos demais para importar, mas são como aberturas por onde o ar fresco entra na casa da mente. É nesses intervalos que percebemos detalhes que o barulho abafava. Uma ideia nova, uma lembrança útil, uma emoção que precisa de atenção. O silêncio, porém, também é um espelho, e é justamente por isso que muitos fogem dele. Quando o ruído externo se cala, o interno se intensifica. Medos antigos, dúvidas, frustrações e desejos genuínos emergem. Eles estavam sempre ali, mas escondidos pelo som constante das distrações. Permanecer nesse espaço exige coragem, porque o silêncio nos obriga a encarar a nós mesmos sem filtros. Mas é aí que mora a oportunidade. Ouvir essas vozes, compreendê-las e decidir quais merecem permanecer e quais precisam ser caladas. Para que o silêncio se torne um aliado, é preciso criar rituais que o convoquem intencionalmente. Comece o dia com alguns minutos de respiração consciente, antes de falar com qualquer pessoa ou tocar em qualquer aparelho. No meio do dia, feche os olhos por instantes e sinta o peso do próprio corpo na cadeira. À noite, desligue as luzes e faça uma revisão mental do que viveu, sem pressa, apenas observando. Esses pequenos gestos, repetidos todos os dias, fortalecem seu refúgio interno e o tornam acessível sempre que precisar dele. Com o tempo, você perceberá que o silêncio é mais do que uma pausa, é um filtro. Ele separa o que é ruído do que é sinal, o que é impulso do que é decisão consciente. Nele, a energia que antes se dissipava em respostas apressadas passa a se concentrar no que realmente importa. As palavras se tornam mais precisas, as decisões mais firmes, e você deixa de reagir automaticamente para agir com intenção.
O silêncio é o chão firme em meio à correnteza. É nele que você ancora sua mente quando tudo ao redor é instável. Quem aprende a habitar esse espaço descobre que, no fim, as respostas mais importantes não nascem do barulho. Sempre vêm da calma. E essa calma, uma vez conquistada, se torna uma fortaleza que ninguém pode derrubar. Número 12. Crie um plano claro para o seu futuro. Sonhar é simples. Difícil é pegar esse sonho, moldá-lo e traduzi-lo em ações concretas que possam ser colocadas em prática. Sem um plano, até a visão mais inspiradora se perde no meio das distrações diárias, das urgências alheias e dos imprevistos inevitáveis. A clareza de um plano não é uma prisão que limita sua liberdade. É a bússola que garante que cada passo que você dá tenha direção, propósito e sentido. Criar um plano claro começa com a definição de prioridades essenciais. É impossível dar atenção plena a todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Escolha aquilo que, se melhorado ou conquistado, traria o maior impacto para o seu bem-estar e realização. Pode ser a consolidação de uma carreira, a melhoria da saúde física e mental, o fortalecimento de vínculos pessoais, o aumento da estabilidade financeira ou o avanço em um projeto de vida mais profundo. Essa escolha exige honestidade e, muitas vezes, a coragem de deixar de lado metas secundárias para focar no que realmente importa agora. Uma vez definidas as prioridades, transforme-as em metas concretas, com prazos definidos e critérios claros para medir o progresso. Evite generalidades como "quero ter mais saúde" ou "quero ganhar mais dinheiro". Em vez disso, determine ações específicas. Vou correr 3 vezes por semana. Vou aumentar minha renda em 20% até o fim do ano. A concretude transforma o sonho em um compromisso. Depois, divida cada meta em etapas menores e mais gerenciáveis. Grandes objetivos parecem inalcançáveis quando olhados como um todo, mas se tornam possíveis quando quebrados em partes. Se sua meta é mudar de profissão, por exemplo, as etapas podem incluir pesquisar o mercado, identificar competências necessárias, fazer cursos específicos, criar um portfólio, atualizar o currículo e estabelecer uma rotina de candidaturas. Cada pequena ação concluída acende a sensação de avanço, o que mantém a motivação viva. Um bom plano também leva em consideração recursos e limitações. Avalie com realismo o tempo, o dinheiro, as habilidades e a energia que você tem disponíveis, bem como o que precisará adquirir ou desenvolver. Essa consciência evita frustrações e diminui a probabilidade de abandono no meio do caminho. Planos bem-sucedidos não são construídos apenas sobre otimismo, mas sobre um equilíbrio entre ambição e realidade. Outro elemento essencial é o acompanhamento. Estabeleça revisões periódicas para medir o avanço, analisar o que está funcionando e corrigir o que não está. Um plano não é um roteiro rígido escrito em pedra. Ele é um guia flexível que se adapta às mudanças da vida e do mundo ao seu redor. Às vezes, um objetivo perde relevância ou novas oportunidades surgem. Saber ajustar a rota é tão importante quanto tê-la traçada. Manter um plano também protege contra distrações e decisões impulsivas. Sempre que surgir uma nova possibilidade, pergunte-se: isso se alinha com o que quero construir ou me afasta do meu caminho? Essa simples pergunta é uma poderosa ferramenta para preservar foco e energia. Por fim, registre visualmente o seu plano. Pode ser um quadro, um mural, um mapa mental ou um documento digital, desde que seja algo que você veja com frequência. Essa visualização constante mantém o propósito vivo e lembra diariamente onde você quer chegar. E à medida que for alcançando etapas, marque as conquistas. Celebrar pequenas vitórias é combustível para seguir em frente. O futuro sólido não nasce de acasos ou de decisões tomadas no calor do momento. Ele é construído de forma intencional, escolha após escolha, passo após passo. Um plano claro é a ponte entre quem você é hoje e quem você decide se tornar amanhã. E cada passo dado nesse caminho é um voto a favor do seu próprio destino. Lição 13. Aprenda a lidar com o inesperado. Por mais que você planeje, organize e antecipe, a vida sempre encontrará maneiras de surpreendê-lo, e nem sempre de forma agradável. O inesperado pode chegar como uma maré calma que muda o curso do seu barco sem aviso, ou como uma tempestade que vira tudo de cabeça para baixo. Resistir à existência dos imprevistos é lutar contra a própria natureza da vida. A questão não é se,
Eles vão acontecer. Mas como você vai responder quando acontecerem? Lidar com o inesperado começa com uma mudança de mentalidade. Compreender que não temos controle total sobre os eventos, apenas sobre nossas respostas. Essa consciência já reduz a ansiedade, porque tira de você o peso irreal de tentar prever tudo. É aceitar que o chão pode se mover, e ainda assim, manter o equilíbrio interno. A flexibilidade é a habilidade que transforma obstáculos em oportunidades. Isso não significa abandonar seus planos ao primeiro sinal de dificuldade, mas sim ter a capacidade de adaptá-los à nova realidade. Quando algo sai do previsto, respire fundo antes de reagir. Pergunte-se: o que ainda está sob meu controle? O que posso ajustar para seguir adiante? Essa pausa estratégica evita decisões precipitadas e mantém sua energia direcionada para soluções, não para lamentos. Outra ferramenta essencial é a resiliência emocional. O inesperado muitas vezes desperta medo, raiva ou frustração. É normal sentir, mas é perigoso se deixar guiar cegamente por essas emoções. Ao invés de reprimi-las ou agir impulsivamente, reconheça-as e depois as coloque em perspectiva. Pergunte-se: isso ainda será tão importante daqui a 6 meses? O que essa situação pode me ensinar? Muitas vezes o que parece um obstáculo insuportável se revela mais tarde como um ponto de virada. Ter reservas, emocionais, financeiras e até físicas, também fortalece sua capacidade de enfrentar o imprevisível. Assim como um marinheiro prepara seu barco para tempestades antes que elas surjam, você pode criar margens de segurança na vida. Uma reserva financeira, por exemplo, oferece mais tranquilidade diante de crises. Hábitos que fortalecem sua saúde mental e física tornam mais fácil reagir com clareza em momentos de pressão. É igualmente importante aprender a soltar o que não pode ser mudado. Gastar energia tentando refazer o passado ou se atormentar com o "e se" apenas prolonga o sofrimento. Aceitação não é passividade. É reconhecer que há batalhas que não valem o preço de serem travadas e que sua energia será melhor investida naquilo que você ainda pode construir. O inesperado também pode ser positivo. Às vezes, mudanças não planejadas revelam caminhos mais ricos do que os que você havia traçado. A mente aberta permite que você aproveite oportunidades disfarçadas de contratempos. Nem tudo que foge ao seu controle é uma perda. Algumas surpresas são convites para crescer de formas que você não teria escolhido por conta própria. No fim, lidar com o inesperado é menos sobre se preparar para cada detalhe e mais sobre fortalecer-se internamente para que, quando o improvável acontecer, você não se quebre, apenas se dobre e volte a se erguer. É compreender que a vida não pede permissão para mudar e que sua força está em se mover com ela, sem perder de vista quem você é e o que deseja se tornar. Lição 14. Coloque suas finanças em ordem. Dinheiro não é tudo, mas a forma como você lida com ele influencia diretamente sua liberdade, suas escolhas e até sua paz mental. Viver com as finanças em desordem é como carregar um peso invisível nos ombros. Cada passo se torna mais lento. Cada decisão é atravessada por incerteza. Colocar suas finanças em ordem não é apenas um ato de responsabilidade. É uma forma concreta de ganhar autonomia e construir um futuro mais seguro. O primeiro passo é encarar a realidade com total clareza. Muitas pessoas evitam olhar para seus números porque têm medo do que vão encontrar. Mas a verdade ignorada não deixa de existir. Ela apenas cresce em silêncio. Anote suas receitas e despesas com honestidade. Classifique o que é essencial, o que é supérfluo e o que pode ser reduzido ou eliminado. Esse diagnóstico é como acender a luz em um quarto bagunçado. Só assim você pode começar a organizá-lo. A partir daí, crie um orçamento realista. Não é sobre cortar tudo o que dá prazer, mas sobre alinhar seus gastos ao que realmente importa. Defina limites para cada categoria e respeite-os. Se possível, adote o hábito de separar uma parte da sua renda para poupança e investimentos logo que o dinheiro entra, tratando essa quantia como uma despesa fixa com o seu próprio futuro. Essa disciplina simples impede que você gaste primeiro e economize apenas o que sobrar, porque quase nunca sobra. Outro ponto crucial é se proteger contra imprevistos. Uma reserva de emergência é como um colete salva-vidas. Você espera nunca precisar, mas se a tempestade vier, ela pode impedir que você afunde. Comece com um valor modesto e aumente aos poucos, até cobrir pelo menos de 3 a 6 meses das suas despesas essenciais.
Essa margem não apenas oferece segurança financeira, mas também tranquilidade emocional para tomar decisões com menos pressa e mais lucidez. Colocar as finanças em ordem também exige atenção às dívidas. Se você tem compromissos que consomem grande parte da sua renda, estabeleça um plano de pagamento prioritário. Negocie taxas, busque alternativas de refinanciamento e concentre esforços para reduzir esses débitos o quanto antes. Dívida é como um vazamento constante no casco de um barco. Enquanto não for resolvida, você precisará gastar energia apenas para não afundar. Mas finanças saudáveis não se limitam a cortar gastos ou quitar dívidas. É preciso pensar na construção de patrimônio. Invista em conhecimento sobre finanças pessoais e explore opções de investimento que estejam alinhadas ao seu perfil e objetivos. Cada real aplicado com inteligência é um tijolo a mais na estrutura do seu futuro. Por fim, adote o hábito de revisar suas finanças periodicamente. Assim como uma casa precisa de manutenção constante, seu planejamento financeiro também deve ser ajustado de acordo com mudanças na sua vida ou no cenário econômico. Pequenas correções ao longo do caminho evitam grandes crises no futuro. Organizar o dinheiro é, no fundo, organizar a vida. Quando você assume o controle das suas finanças, reduz o estresse, aumenta sua capacidade de fazer escolhas e fortalece a base sobre a qual constrói seus sonhos. O dinheiro deixa de ser um peso e se torna uma ferramenta. Não para definir quem você é, mas para apoiar quem você escolhe ser. Lição 15. Viva cada dia com intenção. A vida não é infinita, mas muitos a tratam como se fosse. Deixamos os dias passarem, convencidos de que sempre haverá mais tempo, como se o amanhã fosse uma promessa garantida. Corremos de um lado para o outro, ocupados demais para perceber que, apesar de todo o movimento, não estamos realmente indo a lugar algum. É fácil confundir estar ocupado com estar vivo, mas viver de verdade exige mais que movimento. Exige direção, consciência e propósito. Viver com intenção é entender que cada dia é uma peça única e irrepetível do quebra-cabeça que compõe sua existência. E que, ao contrário do que parece, você não tem tempo. Você faz o seu tempo, escolhendo como usá-lo. Cada decisão é uma semente. Ou você planta algo que quer colher ou permite que ervas daninhas cresçam e ocupem o espaço daquilo que poderia florescer. O primeiro passo é clareza. Pergunte-se a cada manhã: o que é essencial hoje? Não importante, não urgente, mas essencial. Essa pergunta é como um farol que atravessa o nevoeiro das distrações, ajudando a ver o que merece seu foco e o que pode ser ignorado sem culpa. A clareza não é apenas saber o que fazer, mas também ter a coragem de escolher o que não fazer. O segundo passo é presença. Quantas vezes você esteve fisicamente em um lugar, mas com a mente a quilômetros dali? Quantas conversas tiveram palavras trocadas, mas nenhuma escuta real? Presença é dar-se inteiro ao momento, é perceber o sabor da refeição, o tom da voz de quem fala com você, o ar que entra e sai dos seus pulmões. É estar desperto para a vida que está acontecendo agora, não para a que você imagina que virá depois. O terceiro é coerência. Viver com intenção é alinhar o que você diz que valoriza com o que realmente faz. É inútil declarar que saúde é prioridade se sua rotina é negligente. É vazio dizer que família é essencial se você nunca tem tempo para estar presente com ela. Coerência é agir de forma que seus dias sejam prova viva das suas palavras. E isso exige escolhas diárias, às vezes dolorosas, mas sempre libertadoras. Criar rituais é um modo prático de sustentar essa postura. Um breve silêncio ao acordar para lembrar-se de quem você quer ser hoje. Anotar 3 prioridades reais do dia. Revisar suas ações antes de dormir, reconhecendo o que foi bem feito e onde pode melhorar. Pequenos hábitos como esses funcionam como âncoras que impedem que você seja levado pela corrente do caos e da dispersão. E por fim, viver com intenção não é controlar tudo. É escolher com firmeza como responder ao que acontece. É ajustar as velas quando o vento muda, manter o leme firme quando a tempestade tenta desviá-lo e, principalmente, continuar navegando mesmo quando o horizonte parece distante. Porque um dia, e ele sempre chega, você estará diante do último amanhecer. E ao olhar para trás não importará quanto acumulou, quantos títulos conquistou ou quantos aplausos recebeu, mas sim se viveu com presença e propósito cada um dos dias que lhe foram dados. O tempo é o bem mais precioso que você jamais poderá recuperar. Não o desperdice vivendo para agradar o mundo ou reagindo ao acaso.
Faça de cada amanhecer um ato consciente de criação e de cada noite um registro silencioso de que você esteve plenamente presente na sua própria vida. Esse é o coração do estoicismo. Viver de modo que, ao encontrar o fim, você o receba sem arrependimentos, porque já terá experimentado a plenitude de todos os outros dias. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!